Hoje nós falaremos sobre casamento. E para vocês terem uma noção, a cada 2 casamentos, um acaba em divórcio no nosso país. Impressionante, né? Impressionante. E outra coisa, outro dado interessante é que desses divórcios, 70% é pedido pelas mulheres. E a gente precisa entender por que as mulheres estão tão insatisfeitas com relação aos seus casamentos. Como a gente chegou até esse ponto, né, das mulheres serem a maioria nos pedidos de divórcio. E a gente vai tentar aqui nesse vídeo tentar abordar superficialmente alguns pontos, né? Que levaram do porquê a chegar a esse que ponto. os casamentos estão atingindo esses índices, né? Porque é triste, né? Casamento é uma instituição bíblica e hoje em dia as pessoas casam-se e se separam como se trocasse de roupa. É isso mesmo. Muita Então não facilidade. levam a sério o casamento, né? A partir do momento que você se compromete com alguém, você tem que entender que é pra sua vida toda. Porque o casamento ele não pode ser só um negócio, uma ajuda de custo com o outro. Ele tem uma representação. E a pergunta que eu deixo aqui no começo é: o que significa o casamento? A gente vai responder essa pergunta com o decorrer do vídeo, né? Que Deus nos abençoe nesse vídeo. Se você estiver aqui com a gente, chegou agora, fica com a gente que a gente vai discutir esse assunto tão importante para a sociedade. E para começar, antes de nós falarmos sobre como que um homem deve se portar no casamento, como ele deve tratar sua esposa, eu quero falar sobre esse livro aqui primeiramente, que é Karl Marx e o Diabo. Acabou entrando quase que, entre aspas, de gaiato, né? Mas é muito relevante, né? Muito relevante. O tema em questão, pro tema em questão. O que acontece? Por mais que você que esteja assistindo o vídeo não esteja muito a par da questão de direita, esquerda, comunismo, nós, eu e minha esposa aqui, nossa família, a gente é bíblico. O conservadorismo de hoje, a gente sabe que é supérfluo. Não representa aquilo que a gente acredita que é a questão bíblica. E o comunismo, é claro que a gente é expressamente contra o comunismo. Porque não tem como você não ser comunista e cristão. O comunismo, ele é contra a Bíblia. É só ver a Coreia do Norte, ver a China, são contra a Bíblia, contra os princípios cristãos. Eles pregam ateísmo, já começa por aí. E basta ver também aquele livro do Richard Traub, né, que é o Sim. Subterrâneos. É um livro Deus, muito bom, Subterrâneos de Deus. Ele também escreveu Torturados por Cristo, Subterrâneos de Deus. Eu li o Torturados por Cristo e Subterrâneos de Deus, onde ele é um pastor na Romênia e ele sofreu nas cadeias comunistas. E sofreu muito. Foram 14 anos. Muito. A história dele é uma das mais extraordinárias para quem... Por ser um pregador. Por ser um pregador. Não por qualquer outro motivo. Eles queriam ali, nesses países comunistas, eles queriam deixar as igrejas só como uma fachada, só como algo, uma vitrine, para dar a impressão de ter uma liberdade, mas toda a pauta que os pastores e os padres fossem ali redigir no decorrer do culto, né, da missa, seria pautado pelo governo, né? A Nala. Aí nós temos uma convidada, que é a pequena Nalinha. Eu até fiz um vídeo aí sobre mãe de pet, o pai de pet, se você quiser assistir. Um vídeo bem curtinho. E eu apresentei o Bolt, que é o nosso gatinho, porque a gente tem 2, o Bolt e a Nala. Essa é a Nala que eu fiquei de apresentar. Pronto, está aqui. Nala. É verdade, né? Acabou sendo apresentado. Então eu quero ler alguns trechos desse livro. Quem é Karl Marx? Karl Marx, junto com Engels, ou Engels, acho que é Engels, certo, Engels, eles foram os fundadores ali do Manifesto Comunistas, né? Os dois trocavam cartas. E esse livro aqui, o autor, ele pega diversas biografias do Karl Marx, inclusive de pessoas que eram a favor dele, e vai fazendo essa coleta, né? Das cartas, de biografias, inclusive dos filhos. E aqui mostra como que ele tinha um lado oculto. Acaba conhecendo um pouco o pensamento, por mais né, que ele pregasse um pensamento ateísta, só por debaixo ali dos panos, mas verdadeiramente ele tinha um lado oculto. Ele tinha um lado espiritual que era contra o cristianismo, do qual o berço que ele veio. Ele era um cara cristão, ele e o Engels, mas ele acabaram abandonando, apostatando da fé. E começaram a lutar contra os princípios cristãos, como a família. É triste, né? E muitas pessoas caem nesse conto, né? Como os antigos falam, o conto do vigário, né? E aqui aquela coisa, né? O que a esquerda, o que o comunismo não consegue destruir,
ele subverte. Usa as táticas do diabo. Essa é a mais pura verdade, né? E aqui fica bem evidente nesse livro, ó. Um trecho aqui, ó. Fica evidente a luta deles contra a família e contra os padrões morais da sociedade. Isso mesmo. E como nós temos que entender, como Jesus disse, quem é o príncipe desse mundo, há 2000 anos atrás já falava isso, é o diabo. É o diabo. Então quem está aqui nesse mundo agora, nessa terra caída, é o diabo. Ele está planejando para perseguir a noiva de Cristo. Nós temos que ter isso em mente. Então vamos lá. O lar não era exatamente o lugar mais feliz do mundo para a família Marx. Em 1862, olha a época, 1862, Karl escreveu a Engels, observando que todo o santo dia a esposa manifestava seu desejo de morrer. Tamanha era a sua miséria. Em outra carta, a Engels, durante uma das tantas crises financeiras, afirmou ao companheiro: bem-aventurados os sem famílias. Usa um termo bíblico para tentar ali descaracterizar, né, a questão familiar. Porque quer dizer que o problema financeiro dele é por causa da família, não é por causa da capacidade dele nem incompetência dele. Ou dos erros ou das escolhas que os próprios seres humanos faz, né? E ele fez, né? Ele é uma pessoa que era completamente encostada. Ele vivia pedindo dinheiro emprestado pro Angels. Se você tem problemas na família, não é que a instituição família tá errada. São as pessoas que fazem parte da família que tomam decisões erradas. Isso não quer dizer que a família como um todo é ruim. É isso mesmo. Com relação ao casamento, Marx escreveu a Engels, o qual certamente concordava com a afirmação: não pode haver maior estupidez que as pessoas de grandes aspirações casarem-se e renderem-se às mesquinharias da vida doméstica e privada. Em carta ao seu futuro genro, Paul Lafargue, ele afirmava: se tivesse de viver minha vida de novo, eu não casaria. Quer dizer, ele já tinha uma vida miserável, vivia ali às custas dos outros. Olha que impressionante. E as pessoas que têm grandes aspirações não deveriam se casar, no caso. É impressionante, né? Então, quer dizer, você preza por você, né? Pelos seus sonhos, pelas suas realizações. Casamento é em último plano. Isso mesmo. E ele teve uma relação com a própria empregada. Mas isso é o que acontece hoje. Sim, sim. Que as pessoas preferem dar prioridade ao seu trabalho, a conquistas, né? Somente ao seu bem-estar. Sucesso a pessoa financeiro. não quer abrir mão das coisas que ela pode obter. Ela não quer se sacrificar pela esposa ou a esposa pelo... porque é doação, né? Isso mesmo. O casamento é um sacrifício. O casamento é uma doação. Um perante o outro. Um para o outro. E essas pessoas, as pessoas eram egoístas. Elas querem o bem-estar delas. Não querem saber dos outros. Então, o ego, né? Eu em primeiro lugar. Quer dizer, sempre em primeiro a lugar. incompetência ali deles, né? Eles falavam que, ele ali principalmente falava que ele estava na miséria pela família dele, né? Então, culpa a família, culpa a instituição família, né? É isso mesmo. Defendendo que a família de um todo é ruim, sendo que a família dele tem problemas. Isso mesmo. E o Engels, que era um cara também completamente promíscuo, ele também aqui tem trechos dele falando que o objetivo dele era a liberdade, essa libertinagem, né? Que a gente vai ver aqui no trecho aqui, ó. Isso é muito porque também os dois compartilhavam das propaganda. mesmas ideias. Aqui, ó. Em tudo isso, claro, ele mantinha os olhos fixos, o Engels, tá? Ele mantinha os olhos fixos na figura da mulher solteira e em como essas ideias modernas de liberação poderiam redundar em seu próprio benefício sexual. Desaparecerá, assim, o temor das consequências, que é hoje o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico, que impede uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama. Escreve Engels. Não bastará isso para que se desenvolvam progressivamente relações sexuais mais livres, e também para que a opinião pública se torne menos rigorosa quanto à honra das virgens e a desonra das mulheres. Está fazendo uma pergunta aqui. Isso se tornará, né? Então, o objetivo dele era esse: criar toda essa confusão. Um mecanismo, né? Para ele também usufruir desse benefício. É isso mesmo. Porque a mulher passa a ser um objeto nas mãos ele matava ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Quebrava a moralidade. Isso mesmo. Ele ali atingiu o objetivo dele, que era ter essa promiscuidade, sem ter um julgamento da sociedade, moral, e ainda fazia as pessoas aderirem a essa ideia, de liberdade, libertinagem,
como se fosse propagava esse algo, como se entendimento, fosse algo né? benéfico, né? Para a pessoa. Não, você é livre. Exatamente. Pode fazer o que você quiser, você não pode se preocupar com a opinião das pessoas. Que é isso, né? As pessoas, né? Não, você tá me julgando. Você não tem capacidade para isso. Opa. A gente tem que julgar segundo as escrituras. Tá dito lá. Não segundo a minha opinião, segundo as escrituras. Antes de eu falar de alguém, eu preciso tirar a trave do meu olho. Exatamente. É porque a sociedade, antigamente, ela era mais moldada nos princípios cristãos. Nessa época, 1700, 1600. Então, esse movimento, ele nasceu para quebrar essa ideia de moralidade, né? Então, plantou na cabeça das mulheres que elas eram suficientes e de que elas poderiam usar o corpo delas da maneira que elas quisessem. Aí parte também de um entendimento já que ali dentro do casamento, porque casamento sempre teve problemas. Não é porque a gente tá, hoje em dia, casamento tem problema que antigamente não tinha. Tinham seus problemas também. Então, só que as pessoas não buscam resolver os problemas dentro do casamento. As pessoas buscam a facilidade do divórcio. Então, e isso é relatado também aqui. Para as mulheres essa liberdade. Isso é relatado e em nenhum momento a Bíblia esconde essas dificuldades. Problemas do casamento. Porque o Criador, né? o Criador permitiu o homem ter mais de uma mulher nas Escrituras, mas tinha problema. O homem com a mulher. Eu acho que o casamento que mais deu certo foi um homem e a mulher, não foi? Que foi Jacó. Não, Isaac teve uma esposa só. Isaac teve uma esposa só. Acho que é o que teve menos problemas. Menos problemas. Mas o Criador permitiu... Dentro dos patriarcas, a gente fala, dentro né? dos patriarcas. Mas o Criador sempre mostrou essa luta no casamento. É difícil, é uma doação constante. Mas sempre mostrou essa dificuldade de Davi. Lógico. Né? E sempre teve essa relação de dificuldade que você está falando, de entendimento entre o homem e uma mulher. Sempre teve. Às vezes tem mulher que quer ser mais do que o homem, não entende o papel dela de esposa, o papel dela de auxiliadora. Então ela quer ser a chefe de família, ela quer ser a protetora, ela quer ser a dona da razão. Ela quer exercer uma função que foi destinada ao homem. Exatamente. São diversos problemas. E como eu fiz a pergunta no começo, o que é o casamento? O casamento é a representação de Cristo e a igreja. Exatamente. Então, olha a representação do peso do que é o casamento. Cristo e a igreja. Como o homem deve servir ali? Como o homem deve servir a noiva? Qual o papel dele como marido? Cuidar, ensinar, lavar os seus pés. É como Cristo cuidou da igreja. Ele veio, lavou os pés. Mas quando você fala em lavar pés, você não está dizendo que você, marido, vai chegar todo dia em casa e vai lavar o pé da sua esposa? Não, tem humildade, tem humildade. Tem humildade. Também ser submisso ali nas entrelinhas. Você entender, ceder, mas ter firmeza, ter autoridade no que você fala e no que você acredita. Não fale também essa questão de ser submisso, que muitas pessoas vão entender errado. O homem não deve ser submisso, né? Sim. Aí a pessoa fala, não, a mulher tem que ser submissa. Não, ele não está dizendo nesse contexto. É porque quando nós falamos a palavra submissão, não é questão de você aceitar tudo e ficar calado. Não. Não é assim. A palavra não é nesse sentido. É como se você estivesse abaixo de uma missão. Isso. Entendeu? Você está auxiliando seu marido. Existe uma ordenança. É uma ordenança de você servir ao próximo. Mas hoje... Essa é a questão de submissão, de você servir ao próximo. Mas não que você não vai se impor como nos princípios bíblicos. Exatamente. Jesus se impôs. Quando era para se impor, ele né? Com se certeza. impôs, tinha autoridade, ele era manso. Mas quando era para se firmar, se firmava. É assim, é simples. Você é manso, mas quando é para se posicionar, o homem tem que se posicionar. Tem que ter posicionamento. Como marido, com atitude, de ouvir a esposa, conversar, chegando a uma chefe conclusão. De família, né? Mas aí ele vai ter que estar à frente de tudo. Tanto é que os homens na Bíblia, eles tinham que ir para a guerra, não as mulheres. E hoje a gente está vendo essa destruição desses princípios aqui, principalmente no Ocidente. E isso é tudo uma orquestração do mal. Nós temos que perceber isso. Se nós não entendermos o nosso papel como soldados, quem chama a gente é o Senhor dos Exércitos. Se nós não entendermos o nosso papel como soldados nessa batalha, a gente vai perder e a gente já está perdendo. Porque as pessoas não entendem. Não entendem o seu papel como soldado nessa trincheira. E nessa relação também de não entender, não entende e não busca entender. É isso mesmo. Não tem curiosidade, não tem vontade de aprender mais
sobre comportamento masculino, comportamento feminino, para que o casamento tenha solidez, né? Que ele seja solidificado, né? Na rocha. E a gente vê que existe nessa batalha que nós estamos aqui na Terra, as pessoas que são com as escrituras, que falam, não, mulher nas escrituras é sempre submissa. É só a gente ver Esther, é só a gente ver Débora, é só a gente ver quem deu a luz a Cristo. Uma mulher. Olha a missão da Maria. Teve mulheres de muita relevância. E isso é maltratar uma mulher na Bíblia? Um homem tem que... Deixa eu pegar aqui, ó. Efésios 5:25, ó. Se eu não me engano, ó. É que o homem tem que... Como que é o papel do homem? O papel do homem, né? Isso. Ó, 5:25. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com tua palavra. Então, um homem deve estar preparado para dar sua vida à sua esposa. Olha o mandamento. O tamanho desse cuidado, gente. Então, assim, e quando a gente se trata de submissão, a gente está falando em submissão, respeito, com relação a esse tipo de homem. A gente não está falando em submissão para aquele homem que vai chegar em casa e vai falar, eu quero a minha comida, coloca a minha comida. Ou entendeu? Ou seja, aquele homem bruto, aquele homem que não ama a Deus acima de todas as coisas, aquele homem que não te coloca em primeiro lugar na vida dele, porque a esposa, ela tá em primeiro lugar na vida do homem. Não tem mãe, não tem pai, não tem filhos. Não tem filhos. O primeiro lugar na vida do homem, na terra, é a esposa. Primeiramente Deus, depois a esposa. E como a gente falou, e da mesma forma a esposa. Primeiro lugar é o marido. É como a gente falou, né, Kito? Por quê? Porque o marido e a esposa é a representação da noiva e Cristo. Exatamente. É essa sombra, é essa simbologia para o Criador. Exatamente. Tanto olha a importância, nós lemos ali no começo de Mateus, nós lemos ali, Maria e João e Maria, eles não eram nem casados, nem feito ali em relação ainda, mas eram noivos só. Mas aos olhos do Altíssimo, eles já eram marido e mulher. Porque já havia um compromisso. Já havia um compromisso. Então era homem e mulher. Então a gente entender. Essa questão também de submissão, de servir ao próximo, a gente vê também Abraão. Abraão ficava na frente da casa dele, esperando as pessoas passarem, para que ele pudesse lavar os pés. Exatamente. Olha que bonito isso, né? Então, Jesus lavou... É uma humildade, Jesus, né? O Filho do Altíssimo, lavou os pés dos discípulos. Exatamente. Quem somos nós para não tratarmos bem nosso esposo, nosso próximo? Principalmente nosso esposo, que é o principal motivo, nosso principal vídeo aqui sobre isso. Sobre casamento, no caso, né? De tratarmos bem nossa esposa, como eu disse. E a esposa ou marido. Ouvir, né? Dá atenção, porque a mulher precisa muito de atenção. Porque, às vezes, o homem tem uma folga na semana. E às vezes ele quer tirar esse tempo só para ele. Só para ele. Nós temos que entender que nós temos um compromisso, nós temos uma esposa que precisa de atenção. Nós escolhemos essa pessoa para estar ao nosso lado. Se você escolheu essa pessoa para estar ao seu lado, se dedique a ela. Tanto você como esposa, ou você como marido. E se você que é solteiro, se você é solteiro e está assistindo o vídeo, também é interessante para você. Porque são coisas que você vai aprender antes de chegar ao altar. É isso mesmo. Né? É isso altar mesmo. De casamento. Escolher... Por que os casamentos estão tudo errado hoje? Quais são os principais motivos? Principalmente é claro que existe aquelas pessoas que estão na igreja, que separam. O casamento por emoção, você fala? Casar ali sem conhecer direito a pessoa? Não, e nem só isso, porque as pessoas estão sem a base para isso. E tem pessoas que se dizem cristãs, mas que não leem a Bíblia. Não se dedicam à Bíblia. Isso também é um absurdo. Se você o cristão de IBGE, que a gente costuma dizer, porque é o cristão ali do censo, né? Chega ali, de que religião você é? Você é cristã. E você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Então, assim, o que do cristianismo você conhece? Que Jesus é o Filho de Deus? Pronto, e acabou, né? Eu vi um vídeo muito interessante, acho que eu mandei pra você, um vídeo curto, de uma entrevista na rua, onde as pessoas perguntavam. Eu acho que foi na Inglaterra, eu não sei. O rapaz que faz a pergunta ali, manda a pessoa falar um versículo, né? Isso, fala assim, você... mas o rapaz religião? É islâmico, né? Não, tudo bem, mas é só pra... uma forma dele mostrar, ele tá dizendo que é uma forma dele mostrar que os cristãos não têm interesse pelo cristianismo. E o muçulmano tem.
Então o vídeo é mais ou menos assim. porque Se o você cristão- não viu, ele é mais ou menos assim. Deixa o link aqui. Não, deixa, mas só vou falar um pouquinho. É mais ou menos assim. O rapaz pergunta para as pessoas na rua: de que religião você é? Aí a pessoa fala: eu sou cristã. Aí cita um versículo da Bíblia. Qualquer coisa que a pessoa poderia falar, até o Pai Nosso, que é básico, né? E a pessoa: não sei. Aí quando pergunta para um muçulmano: de que religião você é? Eu sou muçulmano. Cita uma passagem Versículo do Alcorão, do Alcorão. Uma passagem do Alcorão. A pessoa cita todinho. Então, assim, eles têm interesse pelo que eles acreditam. E a gente não tem. Então, isso também entra nessa questão do divórcio. Porque se nós somos um país de maioria cristã, como temos a cada 2 casamentos um divórcio? É isso mesmo. E você cita aqui, porque Jesus fala, né? A questão do divórcio Né? que é proibida. Porque Jesus fala que é um homem ou uma mulher, né? Em Marcos Perfeito assim no princípio. Marcos capítulo 10, ele fala que o divórcio é proibido, né? Que foi dado carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. Então, o homem que tem um coração corrompido e quer se divorciar por qualquer motivo. Eu não tô... tá me irritando aqui. Né, sabe? Qualquer coisa. Eu não consigo pagar minhas Exatamente. contas. Eu não consigo adquirir os meus bens. Eu não consigo atingir meus objetivos pessoais. Então, tudo é motivo para um divórcio. Tudo é motivo Não pra há uma divórcio. luta, não há uma batalha para você definir seu Pra casamento. salvar o seu casamento. Não A existe. instituição do casamento. A primeira opção é a mais fácil, que é divórcio. Então Jesus também enfatiza que no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. E por conta disso que não separe o homem o que Deus planejou, que é o homem e a mulher. Aí a gente pergunta, existe possibilidade para divórcio? Existe... Tem ali, né? Tem abertura para um divórcio? Tem abertura para um divórcio. Jesus também enfatiza isso, exceto em caso... divórcio é proibido, exceto em caso de adultério. Então, há uma possibilidade. Porém, as pessoas hoje se divorciam não só por conta de adultério. Elas se divorciam... Por vários motivos, às vezes Tem até... aquele exemplo do Kaká, não tem? O Kaká Foi. Isso mesmo, interessante, é verdade. Bem é um lembrado. exemplo, gente, Que a esposa dele fala que ele é uma pessoa, né? Se eu não me engano, maravilhosa. né? Ela falou num vídeo. Ele é maravilhoso. Ele é um marido perfeito. Ele é um pai maravilhoso. Mas eu não estou feliz. Eu não me sinto O mundo, né? feliz, satisfeita e plena. O diabo preparou uma grande mesa com todas as delícias de pecado, para todos os tipos de corações. E ele fala, né, o Kaká, que ele lutou com todas as armas que ele podia, porque ele é cristão, ele entende que o divórcio não faz parte do que a gente acredita, e ele lutou com todas as forças que ele pôde. Lembre-se, 70% das mulheres. Como a gente citou aqui no índice. Então não é normal. Não é normal. O que tá Mas acontecendo? também não é só também esses casos como a da esposa do Kaká. É um exemplo, Mas né? tem também uma construção para destruir a masculinidade. Sim. Afeminar um homem, tornar um homem sem atitude, tornar um homem passivo, neutro. Sem palavra, É né? porque essa questão de trazer aqui para o Ocidente essa destruição da masculinidade. A Exatamente. gente vê isso. E é claro que daria outros vídeos, e com certeza terá outros vídeos. Podemos falar sobre isso, Porque é um tem, ótimo assunto. Tem a questão do Islã, Masculinidade. tem a questão do Islã, tem a questão dessa agenda que para destruir os princípios que ainda restam bíblicos aqui no Ocidente. Então é uma grande orquestração do mal. Exatamente. Para chegar ao que eles querem, precisa ter essa orquestração, essa destruição, para avançar Mas, o que assim, eles querem, né? Começa a destruir uma sociedade quando você destrói A família. a família. E principalmente começando pelo homem. Eu entendo que a masculinidade, a destruição da masculinidade afeta muito a Isso família. mesmo. Porque a mulher, ela precisa de um homem ao lado dela que ela admire. Não é isso Se mesmo. ela não tiver ao lado dela um homem que tenha posicionamento, um homem que tenha atitude, um homem que tenha palavra, que se dedique à família, que mostre compreensão. Se ela não tiver esse tipo de homem, ela não vai conseguir ser feliz nesse casamento. Então, E como se É uma torna um reflexão. homem assim bíblico?
lendo as escrituras. Exatamente. Se consultando com pessoas que lêem as escrituras, mesmo que seja em vídeo. Conselhos, né? Conselhos. Às vezes você pede conselho para pessoas que... Às vezes você pedir conselhos para pessoas que... Tem pessoa que às vezes tem o casamento destruído, já terminou um casamento e vai dar conselho para pessoa que está ali lutando para restabelecer seu casamento. Exatamente. É um absurdo. Você precisa se consultar com pessoas que são bíblicas, que têm um casamento. É preciso observar essas pessoas, como o marido trata a esposa, ou como a esposa trata o marido, como ela se comporta, como se veste, qual é a atitude ali perante as pessoas e o marido, os filhos. Então, precisa observar. É preciso colocar sob a lupa da Bíblia. Exatamente. Nós precisamos estar sob essa lupa. Tem interesse também, né? Sim. Nas escrituras. Porque a gente tende e a gente sabe que tudo o que aconteceu no mundo é através de palavras, é através de um debate bíblico. É só ver Jesus no deserto com o diabo. Não teve nenhum poder ali. O diabo conhece as escrituras. O diabo conhece as escrituras. E ali foi um debate bíblico, de versículos, de livros. Exatamente. Não teve nada extraordinário. Jesus já está mostrando pra gente que aquele que conhece a palavra pode enganar aquele que não conhece. Exatamente. Né? Então, esse interesse tem que ser aflorado no cristão. Então, voltando aqui, a questão do casamento que a gente quer falar. O que a gente quer deixar essa mensagem a vocês que nunca vai ser tão fácil e tão simples. Não quer dizer que você não vai se irritar com seu marido de vez em quando. Isso não quer dizer que essas coisas não vão acontecer. Mas vocês estarão firmes ali no mesmo propósito. Vocês estarão firmes em Cristo. E o casamento será tão firme. Eu esqueci a palavra que eu ia utilizar, meu Deus. Minha memória está... solidificado. O casamento estará firme na rocha. Então, para isso, precisa ter interesse de ambas as partes, na escritura, culto doméstico, orar junto, louvar junto. E nós somos a prova disso. Conversa, Nosso né, casamento Quito? veio de um balanço, de uma desestrutura. Veio. E eu, em certa parte, fui resgatado pela minha esposa. Se a gente está falando sobre isso, a gente fala com propriedade. Isso mesmo, porque eu sei hoje a importância da Bíblia na minha vida. Eu sei a importância da palavra do Altíssimo na minha vida, no meu coração, no nosso casamento principalmente. A gente sabe a importância disso. A gente sabe que se você está com seu marido, se você está num relacionamento que não está tão bom, entenda, existe um mal que quer destruir isso, essa representação de Cristo e a igreja. E existe solução para isso. Existe a gente tem que entender que Deus, o Criador, ele nos deu uma espada. Imagine você ganhando uma espada e você não souber manejá-la. Sempre deixar embainhada. A gente tem uma espada. Deus nos deu uma espada para usar. A gente precisa saber usar. A gente precisa se dedicar à palavra. Precisa ouvir a palavra. Precisa. Para que assim para que você possa defender a sua família, sua esposa, seus filhos, defender os seus princípios. E uma base forte para uma família feliz começa no casamento do pai e da mãe. É isso mesmo. Então ali você estrutura uma família, né? A criança nasce num lar feliz e ela tem bons exemplos. Ela vê o pai ali com uma masculinidade que não é machismo, tá, gente? Não confunda masculinidade com machismo, com homem machista. Existe diferença aí. Então ele vai ver, se for um menino, ele vai ver um pai que ele vai se espelhar para ele ser um bom marido e um bom homem como o pai dele é. Vai ver uma mãe também que vai inspirar para ele conhecer uma menina que vá ali, ele vai ter uma inspiração de uma moça, de uma mulher, da qual ele vai escolher para se casar. Então ele tem parâmetro. Então tudo começa no casamento, porque tudo começa nessa união. Marido e esposa precisam entender que um às vezes vai carregar a cruz do outro, vai ajudar o outro a carregar a sua cruz. Nós temos que entender que até Simão ajudou Jesus a carregar a cruz. Tem essa simbologia, porque às vezes eu não vou estar aguentando a minha cruz. Minha esposa vai me ajudar a carregar. Às vezes ela não vai estar aguentando a carregar a cruz dela. E eu vou estar lá para ajudá-la. Então aí tem que entender isso. O casamento é essa junção, é essa parceria. É uma intimidade, é um companheirismo que a gente tem que ter. Companheirismo em tudo, né? Isso mesmo. Nos sonhos, em tudo, né? Nos objetivos. Se ele tem um sonho, um objetivo, eu sonho junto com ele o sonho dele. Porque é um companheirismo que a gente tem. E para quase finalizar o vídeo aqui, estamos chegando aí aos 30 minutos, né?
Pra não ficar muito longo. você Porque se a tá- gente ficar falando de casamento, vai longe. Independente do problema que você esteja passando no seu casamento agora, ore. Converse com seu marido. Tenha uma conversa. Tudo é princípio de conversa. Diálogo. Se dedique às escrituras. Veja os pontos que vocês estão falhando. Pode Quais os melhorar. pontos que você está atrapalhando o casamento de vocês. É a questão financeira? É a questão de alguma coisa que... Reposição. de serviço? O que está atrapalhando? Independente do que for. A gente pode ser claro um com o outro. Né? Isso Porque mesmo. às vezes a preciso gente guarda muito. Isso, é preciso haver essa abertura, essa conversa, Mas tudo essa com confiança, né? com calma, né? Você não vai chegar e falar, olha, você, Não, conversa. eu vou ser Conversa. isso, você aquilo. Não. Mansidão, tentar Mansidão, entender o outro conversa. lado, ver o que se pode fazer, o que se pode mudar. Tem que estar aberto para abertura. Reconhecer os seus erros. O principal também é cada um reconhecer os seus erros. Eu estou falando nisso, eu sou orgulhoso nisso, eu sou falho nisso, eu estou fazendo isso e estou passando por cima de outras coisas. É preciso reconhecer, nós temos que entender, nós temos coração mau, nós temos orgulho, nós temos arrogância. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então é preciso Absolutamente. antes fazer uma autoanálise dentro de você mesmo, orando, pedindo para que o Altíssimo mostre seu coração, que tire as coisas ruins do seu coração, para que você estruture o seu casamento. E o Evangelho, ele faz muito isso com a gente. A gente passa a olhar pra gente. Para nós mesmos, não para o outro. É porque a gente tende sempre, né, a olhar olhar o primeiro próximo. outro. Mas olhe você. A medir o Vê se outro você não com a fazia nossa isso. régua. Você Medir fazia o outro isso com a ou nossa faz? régua também. Ah, ele não faz, eu faço, eu não faria, ele fez. Então o Evangelho, quando a gente passa a buscar o conhecimento bíblico, ele vai te ajudar a olhar para si. Então é isso que ele disse. Reconhecer os próprios erros. É isso. Isso vai te ajudar no casamento. Em qualquer coisa da sua vida. Em qualquer vertente, né? É isso mesmo. É isso, eu acho que a gente já falou que... Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu, né, abordar É, mesmo porque que em poucos, não com tanta A profundidade. gente não acho que quer deixar o vídeo muito longo, porque a gente sabe que vídeos muito longos as pessoas não tem tendem a não interesse, assistir. né? Desistem muito no tempo. meio do caminho. No meio do caminho. Vocês desistem no meio do Então- caminho. Então tem que fazer vídeos curtos. Vídeos curtos. Porque se deixar, a gente vai falar sobre A casamento aqui. feminista, quando escuta isso, velho. A gente nem falou das feministas, olha. É. Nem falou das feministas. Isso é assunto para um vídeo. Não, com certeza, quando eu permitir, tem muitas coisas ainda, né? Muitos projetos. A gente tá começando o canal agora, então se você gostou da gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você assistiu até aqui, deixe o seu like, né? Compartilhe o vídeo, se for interessante pra você, se você acha que esse assunto serviu, que te ajudou de alguma forma e pode ajudar alguém que você saiba que está passando alguma dificuldade, né, dentro do casamento, se você quiser compartilhar. E é isso, ajuda o nosso canal a crescer e a gente gravar mais conteúdo pra vocês. É isso aí. Que o Criador possa abençoar a vida de vocês, possa reestruturar, independente do problema que vocês estiverem passando. Existe um caminho. Se dobre diante do Rei dos Reis, Jesus. Entregue sua vida, procure conversar com a pessoa que você ama para que o seu casamento não seja destruído. Para que vocês se mantenham firmes nesse casamento, na fé. Firme na rocha de Cristo. Firme na rocha de Cristo. É isso. Até mais, até o próximo vídeo. Falou!